de gestão de pessoas, seja na área de recursos humanos ou indiretamente, como lideranças, ou em outras áreas que têm uma correlação forte com práticas corporativas, né, práticas sobre a experiência de trabalho das pessoas nas nossas empresas. Então, bom que a gente use esse momento, né, do mês de maio, em que se comemora, se discute tanto maternidade, para falar sobre esse tema, que inclusive parece que está ficando até um pouco ultrapassado falar só de maternidade, né? Cada vez mais nas empresas a gente está sendo convocado a falar de parentalidade, como as nossas carreiras precisam se ajustar, nossas empresas se flexibilizar para o cuidado com as crianças, sejam eles feitos por pais ou mães ou outras pessoas cuidadoras, né? Bom, a gente está aqui ainda com algumas pessoas chegando, boas-vindas para quem acaba de entrar. A gente já vai dar sequência aqui, porque esse nosso meetup é um encontro que nós fazemos mensalmente, com a ideia justamente de trazer debates quentes, importantes, com repercussões dessas discussões em diferentes organizações, que a gente tem o privilégio de compartilhar o dia a dia, né, nos esforços de diversidade, atendendo grandes organizações de vários setores. É um encontro enxuto, em que a gente, então, se propõe a tratar aqui como umas pílulas de conteúdo, alguns momentos de troca e escutas de vocês também. Então, dou sequência para que a gente possa ser bastante produtivos com o nosso tempo aqui. Bom, nosso tema é equilíbrio entre carreira e maternidade. Trouxemos esse tema desta maneira porque é a forma como a gente convencionou falar dessa pauta, mas quero dar partida aqui no encontro fazendo provocações até para essas nomenclaturas que a gente usa há bastante tempo. Acho que a primeira delas é equilíbrio. A gente teve muitas vezes uma noção de equilíbrio como um equilíbrio estático, né? Um equilíbrio de o trabalho em nenhum momento invade o meu tempo pessoal não invade o trabalho também. Isso é equilíbrio, que é uma visão de equilíbrio entre carreira e trabalho bem diferente de como o mundo do trabalho foi se comportando, né, ao longo dos últimos anos, porque a tecnologia levou o trabalho para dentro de casa de quase todos e todas nós. É diferente, né, quando a gente pensa antigamente que de fato o trabalho ficava lá na empresa, que a gente trabalhava num horário predeterminado, porque as formas de contato atuais fazem com que a gente esteja o tempo inteiro sendo convidados a seguir interagindo, mesmo que a gente tenha regras mais rígidas de uso das ferramentas de comunicação do trabalho. Para quem usa LinkedIn aqui, a gente sabe que a gente faz isso à noite, a gente faz isso no fim de semana, e a gente faz isso conectando com os nossos objetivos de carreira. E também o nosso trabalho, felizmente, pôde romper as fronteiras do que era o nosso horário comercial, né? Principalmente depois da pandemia, a gente questionou formato de trabalho, então a gente tem formato de trabalho híbrido, 100% remoto, e aí as pessoas estão trabalhando dos seus escritórios por todos os cantos, e muitas vezes esse escritório, ele está na casa junto com a dinâmica de uma família que pode, talvez, ter crianças, adolescentes, então os cuidados com a família também, às vezes, cruzam a fronteira do que era o espaço fechado do trabalho. Então, acho que o nosso questionamento aqui é, numa ideia de um equilíbrio dinâmico, como é que a gente consegue ter uma parentalidade responsável, mas fazendo recorte, né, para o papel que as mulheres exercem dentro dessa parentalidade, a nossa maternidade, então, e como a gente pode ter carreiras, ambientes de trabalho que criem soluções para que as pessoas sejam produtivas, realizadoras, gerem os melhores resultados, ao mesmo tempo que constroem suas vidas. E o construir suas vidas, para muitos e muitas de nós, passa pela criação de outras pessoas, né? E que bom que passa, né? Porque isso é sustentável, né? Como força de trabalho, inclusive, né? Isso também interessa para as empresas. Bom, para quem não me conhece, eu sou Renata Moraes, eu sou fundadora e CEO da Impulso Beta. Falo com vocês aqui de São Paulo. Vocês estão vendo várias carinhas aqui com o fundo da Impulso Beta hoje, com esse fundo roxo do nosso Meetup,
com o fundo amarelinho, que é o nosso fundo da Impulso Beta institucional. O nosso time está espalhado por vários cantos do Brasil. Então, aqui a gente tem gente falando de Recife, do Rio de Janeiro, é, de Santa Catarina. Eu estou aqui em São Paulo e conto para vocês que atuo com diversidade há cerca de 10 anos, numa carreira previamente de comunicação e de impacto social no terceiro setor também. Tem mais uma atuação que é bastante pertinente trazer para o nosso tema de hoje, é que, em paralelo, enquanto eu construía a Impulso Beta, ao longo dos últimos 9 anos, eu também fui me construindo enquanto mãe. Eu sou mãe de 2 menininhos, um de 6 anos, o Tom, e um de 8 anos, o Biel. Eu engravidei do Biel no meu primeiro ano como empreendedora, e tem sido um desafio de muito aprendizado também, de muita reflexão, como liderança de pessoas, à medida que eu própria venho enfrentando os desafios dessa conciliação. E vocês estão vendo aqui filhos aparecendo também para participar da discussão. A Ana, filha da Lívia, nossa gerente de marketing. Então, a gente tem aqui na Impulso Beta um percentual de pessoas que também passa pelos desafios de parentalidade, e isso nos traz uma vivência muito real dos desafios que a gente também tem no dia a dia com as empresas que a gente atende. Eu vou brevemente contar um pouquinho da Impulso Beta, em mais 3, 4 slides, para quem está tendo um primeiro contato conosco, para vocês, inclusive, compreenderem melhor de onde vem a expertise para estar aqui conversando com vocês hoje. Mas, enquanto isso, eu gostaria de convidar cada pessoa que está aqui com a gente a também se apresentar, para a gente fazer aqui um momento também de reconhecimento do perfil desse público. Quem quiser colocar o seu perfil no LinkedIn, sempre é bacana para a gente ter trocas, algumas pessoas também se adicionarem, conhecerem outras pessoas profissionais que estão nas suas mesmas regiões. Ela, filho do seu? Pessoal, por gentileza, cuidando dos áudios aqui. Obrigada. Então, vão se apresentando aqui para a gente, por favor, para a gente conhecer mais de vocês. Podemos puxar alguém, de repente, aqui, se for pertinente. Bom, aqui na Impulso Beta, a gente tem como propósito impulsionar mudanças reais para um mundo inclusivo, justo e próspero. Por meio dos nossos esforços de transformar os ambientes organizacionais em ambientes que sejam para todas as pessoas, que a gente vem atuando para atingir esse propósito. E a gente entende que hoje ainda tem muita oportunidade de avançar nesses esforços de diversidade por conta, desse dado que vocês estão vendo, tá? É um dado recente da Korn Ferry, uma grande consultoria de cultura, transformação organizacional, de que cerca de 30% das empresas possuem programas de diversidade e inclusão. E aqui não estamos nem discutindo a qualidade, a eficácia desses programas. Estamos dizendo que ainda é uma pauta bastante jovem, muito recente, com bastante oportunidade para ser tratada com mais prioridade. E essa prioridade ela vem aumentando por uma série de motivações, como essas que vocês estão vendo aqui nessa tela, né? Uma ideia de que as empresas devem ser organismos proativos em contribuir para uma sociedade mais justa, para atuarem ao lado dos governos na solução de grandes problemas sociais, né? Hoje é impossível manter uma boa reputação corporativa se você não é percebido como uma empresa que deixa uma pegada positiva onde você atua. Vem aumentando o número de obrigações legais, exigências para que as empresas façam o seu papel nesse sentido. E de quem vêm essas expectativas, né? Quem são esses públicos, esses stakeholders que esperam que as empresas avancem nessa pauta? Investidores. Então, a gente vê aqui, né? A B3, nossa Bolsa de Valores, colocando expectativas e exigências para as empresas terem diversidade na alta liderança, a transparência dos seus dados. Isso segue em linha com o movimento de outras bolsas de valores mundo afora. A gente tem organizações investidoras cobrando das suas empresas investidas, sejam fundos de investimento, sejam fundos de private equity, enfim. Os talentos, pessoas em geral, principalmente as pessoas das gerações mais jovens, tomando decisão de onde trabalhar e de onde seguir construindo suas carreiras, olhando para esses fatores. Por isso, cada vez mais, diversidade se torna um atributo da cultura organizacional. Cada vez mais tem empresas reescrevendo seus valores e colocando diversidade, inclusão, respeito a todas as pessoas como um dos seus pilares. E parte desse movimento é porque quem compra cada vez mais está buscando isso.
Por isso que os investidores estão valorizando, porque sabem que o mercado está se transformando. E as empresas que terão sucesso no futuro, algumas no curtíssimo prazo, são aquelas que deixam uma pegada positiva, seja no meio ambiente, seja na sociedade com a qual interagem, dentro dos seus muros e no seu além muros, né? Com empresas fornecedoras, com parceiros de negócios. A gente, ao longo dos últimos anos, tem a oportunidade de atuar com organizações dos mais diversos setores, culturas organizacionais moderninhas, culturas organizacionais que evoluíram de empresas que foram empresas estatais, de setores que são vistos como mais ágeis com culturas mais digitais, e setores mais tradicionais, como vocês veem aqui, né? Tem tanto empresas de tecnologia, quanto empresas de mineração, de siderurgia, setores bem tradicionais da economia, e a gente também vem sendo puxado, principalmente por empresas com as quais a gente atua no Brasil, a levar esse impacto em subsidiárias e outras organizações em outras culturas, o que nos dá cada vez mais a sensação de que os desafios são bastante compartilhados pelas empresas, porque a gente pega os desafios da sociedade e leva para dentro da empresa, né? E óbvio que tem muita variação em relação à regionalidade. Os desafios de equidade de gênero, que é o que nós vamos falar aqui hoje, os desafios de equilíbrio de parentalidade são fortemente influenciados pelas crenças que a gente construiu sobre o que significa cuidar de criança, de quem é o papel, o que é ser mãe, né? Essa figura quase mítica, abnegada, maravilhosa, modesta, que imita a imagem da Virgem Maria, né? Tem muita correlação com figuras que a gente tem, que vem tanto da religiosidade, quanto da maneira que a gente cunhou os papéis sociais pautados em gênero, né? Vou dar uma olhadinha só aqui no nosso chat. Estou vendo aqui pessoas clientes muito queridas aqui de empresas com a gente trabalha, pessoas parceiras de organizações com as quais a gente já trabalhou, como as Minas, já tivemos parceria com vocês, Maringá, que é nossa empresa cliente, muita gente de RH, Edenred, grandes parceiros também, que a gente vai até mencionar em case hoje, vou até talvez passar a palavra para quem está aqui para contar mais. Gente de várias cidades, muito bacana, gente. Principalmente gente de RH, tô vendo, BPs, pessoas de recrutamento, gente que está falando de fora aqui da Sandoz, que bacana. Bom, gente, acho que vamos começar falando de um dado muito duro, que não é novo, mas que vale a pena a gente retomá-lo, lembrar dele, para justificar por que em 2024 a gente ainda está falando, ai, como equilibrar a carreira e maternidade, que parece aquele bordão que principalmente as mulheres daqui ouviram, indiferente, independente da sua geração. Ai, será que é possível ter uma carreira de sucesso e ainda ser mãe? E mesmo as mulheres que não querem ser mães, ouviram isso desde cedo, na hora que pensavam na sua carreira. Mas será que vai dar para você equilibrar essa carreira aí de astronauta com cuidar dos seus filhos? Mas eu nem sei se eu quero ter filho. Enfim, a gente ouviu esse tabu desde sempre. E ele se relaciona bastante com o fato de que hoje, dado aqui de 3 anos, cerca de metade das mulheres ainda é demitida da empresa quando a sua primeira criança tem até 1 ano e meio de vida. Quando a gente fala demitida aqui, eu quero só expandir um pouquinho, esse estudo ele tem por trás demissão voluntária e demissão que a empresa tomou demissão, tá? Tomou a decisão de demissão. Então, parte dessas mulheres aqui toma a decisão de sair. E a gente pensa, ai, por quê? E muita gente fala, instinto materno, né? Ela optou por isso, porque ela queria vivenciar a maternidade profundamente. Ela queria vivenciar a maternidade profundamente, ou era impossível exercer a maternidade. E aí a gente junta com outras nuances, né, de expectativas familiares, e aí é ela que faz a escolha de sair, né? Então esse dado, ele é muito bruto para nos lembrar que isso segue acontecendo, essa pauta está longe de ser ultrapassada e superada. E parte dessa construção, né, de que não dá para conciliar, e quando uma das duas pessoas que tem que abrir mão da carreira naquele momento é a mulher, o quanto isso tem a ver com os rótulos que a gente coloca em homens e mulheres à medida que chega a parentalidade. A
Acho que aqui a gente está falando com mais ênfase nas relações heteronormativas, mas até aproveito para fazer um ponto de atenção que não conheço estudos sobre isso, mas a minha convivência com casais homoafetivos que têm filhos, que hoje, felizmente, são cada vez mais pessoas, o que quebra o paradigma de que os casais homoafetivos não queriam construir uma família com filhos, né? Eu ouço muito de que existe uma reprodução do papel histórico do homem e da mulher, mesmo nos casais homoafetivos, que geralmente tem a ver com dinheiro. Quem ganha mais é o que faz o papel do homem, no sentido de é quem dedica mais tempo ao trabalho, é quem vai ter menos cuidado com a criança. Quem ganha menos é aquele que vai fazer o papel histórico da mulher. Então, acho que aqui, para quem estiver pensando em políticas de parentalidade também inclusivas para os casais homoafetivos, vale a gente ter isso em mente, tá? A gente vai trazer mais dados que são do homem e da mulher aqui, mas vale a gente estar sempre fazendo esse papel do quanto o dinheiro está atrelado à masculinidade. E que a gente pode ter performances de masculino e feminino, mesmo nos casais homoafetivos. Bom, feito esse parênteses aqui, quais são esses rótulos que a gente tem do feminino e do masculino em relação ao cuidado com as crianças, né? Geralmente, a gente tem uma visão de que os homens, ao se tornarem pais, serão mais responsáveis, ambiciosos. Você já deve ter ouvido aquilo, né? De que quando faz o financiamento, faz a dívida, aí trabalha e faz acontecer. A gente já rodou uma vez uma pesquisa numa empresa agro, em que a gente perguntava às pessoas, né? Foi uma pesquisa que era uma empresa com cerca de 30 mil pessoas, a gente ouviu cerca de 3.500, e tinha uma pergunta sobre o que acontece com os homens, não lembro exatamente o detalhe da pergunta, mas o que acontece com os homens ao terem filhos, o que acontece com as mulheres. A visão geral ali é que era bom contratar homem-pai, era melhor contratar homem-pai do que homem que não é pai. Porque o homem-pai, ele é mais responsável, ele é sério com a empresa, ele quer crescer, ele não é da farra, versus o homem que não é pai, que tá na farra, que é mais comprometido, vai pra bebedeira, versus, quando a gente olhava para a mulher, é melhor contratar a mulher que não é mãe, que ela é ambiciosa, dedicada, comprometida. Ficou mãe, aí já não é muito ambiciosa, porque a prioridade muda, a prioridade é cuidar da família, do filho e tal. E aí trago para vocês algumas falas que ilustram isso para a gente, né? Imagino que muitos e muitas de vocês tenham já ouvido essas falas, inclusive falado essas falas, né? Porque a gente não é só o espectador do problema, a gente é parte do problema. Então, a gente fizer um exercício profundo de consciência, acho bem difícil quem não falou em algum fórum, mesmo que um fórum ali, aquele do teu círculo de confiança, que você pode falar umas paradas mais preconceituosas, que o pessoal não vai te julgar, de uma maneira mais sutil, porque a gente está reproduzindo, né? A gente está ainda nesse estado de consciência social, porque em níveis diferentes a gente perpetua essas crenças aqui, né? Então, essas crenças moldam a realidade do que é ser uma mãe no mercado de trabalho hoje. Mas vamos falar quem são as mães brasileiras? Porque a gente ainda, muitas vezes, tem a visão da mãe da propaganda, e a mãe da propaganda não é, estatisticamente, a realidade das mães brasileiras. Então, a maior parte das mulheres que são mães praticando uma parentalidade, que eu não vou tratar como uma parentalidade solo, porque a gente não pode atestar isso, mas uma parentalidade que não acontece dentro de uma relação. Então, são mulheres que perderam seus cônjuges, né, que morreram, ou se divorciaram, ou tiveram suas crianças fora de uma relação estável. Não podemos dizer que são mães solos nesse dado aqui, porque elas podem compartilhar, né, essa responsabilidade de criação, mesmo sem terem se casado, ou podem ter se divorciado e ter se casado, tendo uma outra relação não formalizada aqui também, né? Quando a gente fala especificamente das mães solo, a gente entende que tem uma oportunidade de carreira, de progressão salarial, que está bem distante do oposto extremo do privilégio, né? Então, mulheres e homens têm disparidade salarial,
Quando a gente coloca a nuance dos homens casados e a nuance das mulheres que são mães solo, a gente tem aqui 39% de discrepância, né, salarial de forma negativa para as mulheres. E quem são as mulheres que são mães solo? A maior parte das mães do Brasil são negras. Isso tem a ver com o fato de que a maior parte das mulheres do Brasil são negras. Mas esse dado é bem desproporcional para quem são as mães solos. A gente está falando aqui de 90% são mulheres negras. Então, olha como as coisas vão se relacionando. Raça, classe, gênero, como uma soma de desafios, nessa interseccionalidade do desafio de exercer a parentalidade, né? E aí, de maneira geral, as mães recebem menos que os pais. Sem nenhum recorte aqui, se são mães solos ou não, mães que recebem menos que os pais. Aí isso está em linha com a discrepância salarial entre homens e mulheres? No último relatório que a gente teve, né, agora divulgado, depois dessa primeira realização de relatórios da Lei de Igualdade Salarial, a gente entendeu que a discrepância de renda está na casa dos 20%. Então, não é muito diferente, tá? Então, parte disso é gênero, parte disso é, de fato, a parentalidade. Mas quando a gente olha os outros dados, né, aí a gente vê que, opa, a gente pode ter preocupações aqui. E aí, vamos olhar quais são as vivências, né, profissionais dessas mulheres. A gente olha que a maior parte das mulheres, no que o mercado chama de idade, em boa parte de uma idade produtiva e fértil, né, na casa dos 20 aos 40, principalmente, mas avançando aos 50 e poucos, essas mulheres trabalham, tá? Então, assim, essas mulheres não deixaram de trabalhar. Inclusive, quando elas saem da empresa, elas não estão saindo, na maior parte das vezes, porque elas queriam se dedicar exclusivamente ao cuidado dos filhos. Porque, como a gente viu, a maior parte das mulheres brasileiras não tem o direito de fazer uma escolha de dedicação integral ao cuidado dos filhos, porque financeiramente não existe essa condição, isso não está na mesa para ser escolhido, não é uma possibilidade real. Então, essas 24% que deixam de trabalhar após o primeiro ano, que é um outro dado que a gente tem aqui, esses são todos os dados da pesquisa da Prêmio Nobel Cláudia Godin. Essas mulheres que estão deixando de trabalhar nas empresas onde estavam antes, estão buscando outras formas de geração de renda. Seja no empreendedorismo fundando empresa, seja no empreendedorismo para um trabalho de profissionais liberais, né? E um outro dado interessante, né? A renda dos homens sobe 6% após serem pais, enquanto a renda das mulheres cai 4%. Isso não é um dado do Brasil, tá? Isso é um dado que a gente tá vendo em diferentes países que, ao longo da carreira, Cláudia Godin pesquisou. Então, isso reforça essa tese, né, do quanto o homem, ao ser pai, ele é valorizado pelo mercado. Tá aqui, acredito que você vai ser um profissional melhor, e a mulher é penalizada. E aí eu trago aqui um outro recorte desses dados, que é sobre como as mulheres que chegaram à alta liderança vivenciam essa maternidade. Porque eu acho que um movimento recente que está acontecendo é que as mulheres altamente educadas, que têm a possibilidade de fazer planejamento familiar, seja por conhecimento, seja por renda mesmo, né? Essas mulheres estão cada vez deixando para exercer a maternidade mais tarde. Então, tem sido um movimento cada vez mais comum das mulheres terem seu primeiro filho já num cargo de liderança, num cargo executivo. Então, a diretora está se tornando mãe aos 38 anos, que é um movimento bem diferente do que a gente tinha, né, antes, que é da mulher se tornando mãe ainda no começo da carreira, na casa dos seus 20 a 30 anos, em que a maioria de nós estamos aí nas posições de entrada ainda, né? Então, a gente criou uma visão de que se a gente deixasse para mais tarde,
a gente teria mais voz para conseguir se impor ali e dizer: não, eu preciso dessa liberdade, vou conciliar, flexibilidade, porque eu já estou no C-level, porque eu já sou gerente e tal. E aqui vocês estão vendo uma pesquisa desse ano, da KPMG, que mostra que 58% das mulheres que trabalham apontam o equilíbrio entre carreira e trabalho doméstico, do trabalho doméstico, de gestão do lar e do cuidado, né, como o principal desafio que elas enfrentam de carreira. Essa pesquisa traz recortes que reforçam que isso segue acontecendo ao longo de toda a jornada profissional. Não é que essa mulher que tem voz, que tem grana para pagar toda uma infraestrutura de cuidado remunerado, que ela não enfrenta esse desafio. Até porque aquelas palavras, aquelas frases que a gente viu, não deixam de existir só porque ela chegou num alto cargo. E até porque não significa que se essa mulher pode pagar por uma rede de cuidado, ela queira exercer a maternidade desta maneira. Então, provocações aqui desses dados para a gente. Mas quero jogar a palavra a vocês agora, convido vocês a contarem um pouquinho a percepção que vocês têm de como hoje é a crença sobre a maternidade na empresa de vocês. Vocês podem responder acessando pelo QR Code no celular de vocês, ou para quem achar mais cômodo, vocês podem acessar aqui no nosso chat. A gente vai postar para vocês nesse instante, um instantinho, a gente vai postar para vocês um link para que vocês respondam. Opa, me dei um instantinho. Obrigada, Cami. Obrigada. É para que vocês respondam aqui clicando e pelo próprio notebook, para quem achar mais confortável. Para a gente ter um pouco de ideia de o quanto esses dados se refletem, o quanto vocês entendem que a empresa de vocês tem feito bons avanços. Vou tirar aqui um pouquinho a minha tela, enquanto vocês vão respondendo por aí. Palavra sua. 90% da empresa é composta por mulheres e 100% da liderança feminina. E ainda assim, desmistificar, olha que loucura, né? Ou seja, nós mulheres, como lideranças, não queremos contratar as mulheres porque elas engravidam, né? Não estou dizendo que é isso que está por trás, não, né? Mas, ó, a gente pensa que quando a gente tiver só mulheres na liderança, não que a gente busque isso, mas não, nas situações em que isso existe, o desafio de maternidade não existe, né? A maternidade é bem vista e respeitada. Olha, a maternidade de adolescentes é diferente da visão que se tem dos filhos pequenos. Algo bom e natural, visão de que maternidade vem com falta e atestado. Pode subir um pouquinho o slide para a gente ver as de cima? Caminhando para o cenário, evoluiu bastante. Falando de pais e mães, interessante isso, né? É bom que a gente discuta a parentalidade como um todo. Problema com mão de obra é visto como problema. Pode abaixar para a gente ver mais. Olha só, mais um caso de escritório majoritariamente feminino e o problema ainda existe. Vários casos, olha, muito interessante. Aqui estamos vendo o caso de empresa que tem licença parental também para os homens, pode baixar mais. Grupos de afinidade que discutem o tema. No agro, esse é um tema sensível. Poxa, se fosse só no agro, viu? Vou te dizer, a gente está vendo aqui que até empresa fundada por mulher, liderança majoritariamente feminina, né? Pode baixar mais. Ainda essa ideia, né, da idade de engravidar. Pô, tá aí a Cláudia Raia para dizer que, então, gente, não tem como contratar mulher de idade nenhuma, né? Porque a idade de engravidar cada vez mais está se estendendo com a nossa revolução da medicina a favor da fertilidade, né? Tem casos bons, então, quero ouvir um pouquinho isso aqui, um pouco triste. Eu acho errado só as mães terem o direito de levar os filhos ó, no médico, quem tem a guarda. Interessante, né? Como é que a gente discute cada vez mais, não só a parentalidade, homem e mulher que são pais da criança, mas como a gente pode discutir o cuidado das crianças, né? Aquela ideia lá de que é necessário uma vila para criar uma criança, né? Como é que as pessoas que fazem parte da rede de apoio
talvez também possam cada vez mais ter reconhecido essa responsabilidade de cuidar dos seus sobrinhos, dos seus afilhados, como algo digno e justo, né? Boa, obrigada, gente. Eu vou retomar a apresentação por aqui para a gente se lembrar brevemente do que as empresas oferecem hoje, que é legalidade, que é expectativa, né, da lei brasileira. Então, aqui a gente tem hoje 4 meses de licença maternidade. No caso das empresas que são cidadãs, isso vai, né, para os 6 meses, mas a maior parte das empresas não se caracteriza como empresa cidadã, que tem uma série de critérios para essa adesão. As empresas que têm atividades que são consideradas insalubres, então, assim, uma empresa que tem funções que trabalham com produtos químicos, que tem funções de alta periculosidade, como algumas indústrias, precisam afastar essa pessoa dessas posições, garantindo a sua empregabilidade em funções que não tenham esses riscos para a gestação e para essa mulher, né? Não só para o bebê, quanto para a mulher ao longo do período de gestação, né? Muitas vezes essa mulher é movimentada, então, para uma área administrativa. Depois do parto, a garantia de 5 meses, e aí o que acontece? Muitas vezes essa mulher retorna da licença e aí ela é demitida logo que acaba essa obrigatoriedade dessa habilidade. Isso, existe aqui uma lei que é pouco reconhecida, e talvez até por a gente não entender na prática como é que ela se dá, né, que é a priorização da flexibilidade no trabalho para mães com filhos de até 6 anos. A gente tem uma lei muito sexista, né? Por que que a mãe tem que levar o filho no médico? A gente tem até uma lei que garante essa flexibilidade. Se a lei até diz que é o papel da mãe, até uma lei até diz que é a mãe que tem que ficar mais do que 5 dias em casa cuidando dessa criança, né? E aqui a empresa é cidadã, que a gente acabou de tratar. As empresas que estão se movimentando para fazer mais do que o legal, voltei oficialmente, a tecnologia está nos pregando peças, mas superaremos. Me dê um instante só para eu retomar aqui o meu material. Boa. As empresas que estão fazendo a mais, são muitas as motivações para isso, né? Retenção de funcionários, porque nós, mulheres, somos lá, nos qualificamos, somos competentíssimas, bem formadas, e as empresas não vão abrir mão dessa força de trabalho e querem manter essas mulheres na empresa. E existe também cada vez mais um reconhecimento do que é, é, do que a gente pode gerar de valor, né? Para as empresas. Cada vez mais vocês estão vendo, imagino que nesse mês bastante, né? A discussão do como a gente se transforma com a parentalidade, homens e mulheres que exercem a parentalidade, né? Que não necessariamente a gente exerce porque pariu ou porque fez o filho, né? Mas ao exercer, a gente fala de uma série de ganhos e soft skills, principalmente, né? E aí as empresas que estão se movimentando para além da legalidade têm a possibilidade de oferecer flexibilidade e período de adaptação no retorno, de incluir benefícios que apoiem a parentalidade, como a gente vai mencionar aqui embaixo diretamente, de tratar o apoio à parentalidade como um dos elementos levado em consideração por uma cultura inclusiva. E eu vou pedir ajuda aqui do nosso time. A gente tem um dado aqui, só que não está completo, dessa pesquisa da KPMG. Vou pedir, gente, para a gente postar aqui no chat em seguida. A gente tem aqui nessa pesquisa dados de quais são as práticas mais comuns de apoio à parentalidade. 53% das empresas pesquisadas pela KPMG têm políticas de apoio em relação à flexibilidade, 35% formação de rede de apoio, isso passa, por exemplo, por valor para contratação de babá, 32% construção de ambientes mais diversos. Aqui, a gente entende, né, a KPMG relaciona que ambientes mais diversos são incentivos à parentalidade. Por quê? A maternidade. Por quê? Porque quando eu estou num ambiente, tem um monte de mulher, e elas são mães, e elas são líderes, eu, opa, não é que é possível? Incentiva a igualdade de gênero. Por que que isso tem a ver com maternidade, gente? Porque se eu avancei na carreira, porque tive chance, porque se eu tive remuneração compatível com a minha entrega,
Na hora que eu tiver qualquer pressão de cuidado com a criança, a minha voz dentro de casa é diferente. Porque eu não ganho metade do valor que a pessoa com a qual eu tive o filho. Eu tenho uma remuneração competitiva. Então, a discussão não é óbvio que você que tem que sair da carreira para cuidar do nosso filho. Porque é óbvio por questões super práticas de remuneração, né? Obrigada, Cami, por trazer aqui a pesquisa para a gente. E aí trago alguns exemplos para a gente, né? É, vou trazer algumas empresas que a gente historicamente ouviu falar muito bem, né? Natura e Grupo Boticário são empresas no setor da beleza que historicamente são reconhecidas como empresas que apoiam o bem-estar das suas pessoas colaboradoras. A Natura é muito famosa por, né, ter sido bastante precursora nessa política de berçário dentro da empresa, né, das pessoas poderem levar para dentro da empresa sua criança, conviver com sua criança. Quero trazer um fato bem curioso, que mesmo a Natura, muito recentemente, permitiu que os homens levassem os seus filhos. Por uma questão, imagino, de recursos mesmo, né? Quanta criança cabe no berçário. A Natura, por um bom tempo, achou que isso era um benefício para a mãe, não para pai. Então, mesmo as políticas que foram progressistas ao seu tempo também estão sendo revisadas e se tornando ainda melhores, né? É uma empresa que teve um esforço muito intencional de eliminar gap salarial entre homens e mulheres. Para além disso, foi uma empresa bem precursora, alinhada com o Pacto Global da ONU em política de substituir a ideia de salário mínimo por salário digno. Vocês estão vendo que eu estou trazendo coisas aqui que não são diretamente política de parentalidade, mas é porque dar condições de trabalho digno e com equidade de gênero impacta as condições que a gente tem de seguir numa carreira, gente. E é uma empresa que tem a maioria da liderança feminina. A gente acabou de ver aqui que isso não garante ambiente inclusivo para as mulheres, mas pelo menos garante inspiração de ver mulheres chegando lá, né? Obrigada, Flávia, por complementar que desde a década de 90 ainda hoje a maior parte das empresas não tem berçário no local, né? Algumas porque nem podem, porque o local é um ambiente de risco, né? A Gerdau não poderia ter do lado de uma planta metalúrgica um berçário, mas a Natura é uma empresa que tem planta também, né? Então, vamos lá, né? Onde é que dá para fazer esse berçário, né? Como é que a gente pode garantir esse que é um super benefício? Quando a gente olha para o. A gente destacou algumas coisas, tá, gente? Essas empresas têm muitos planos, a gente trouxe alguns que a gente achou que eram interessantes a gente trazer como exemplos de discussões das boas práticas. Então, o Grupo Boticário tem uma licença parental para todas as pessoas, seja no caso de ter um filho biológico ou adotivo, de 120 dias. Então, todo mundo, ao ter uma nova criança em casa, vai ter esses 120 dias compulsórios, ponto importante, que as primeiras empresas que adotaram licença para os homens, viram que os homens não tiravam as licenças, com medo de serem vistos mal, porque o estereótipo até então é que eu tive filho, tenho mais uma boca para criar, eu tenho que trabalhar mais. Então, isso tem um choque até com essa masculinidade que foi construída. Pô, tem filha e tá vagabundando em casa, cuidando de criança, dando banho em criancinha. Isso choca com crenças que a gente tinha do que esse pai jovem tinha que estar fazendo, né? Tem toda uma questão de uma educação do que é essa paternidade. Então, o Grupo Boticário foi bastante proativo, eles têm um guia de boas práticas para incentivar esse homem a exercer a paternidade no tempo que ele tem, dos 120 dias. Para a gente não ter o risco desse homem estar em casa, estar fazendo outras coisas, achar que ele está de férias, porque estamos falando, né, gente, de pessoas que vêm de culturas que diziam isso. Então, a empresa, ela tem um papel, mas a empresa não muda a cultura da família da pessoa. Então, além do criar os sistemas, as práticas, tem que fomentar culturalmente também, né? A Edenred, que é uma empresa, né, um grupo que tem uma série de empresas de serviços aqui. A gente tem até uma pessoa aqui que eu até convido, se quiser postar no nosso chat, como você percebe hoje o trato de maternidade dentro da Edenred, vai ser muito legal ouvir um pouco mais de você. Tem o programa Futura Mamãe, então, um programa todo estruturado com o incentivo de tornar esse processo, desde o período de gestação até o retorno, mais suave, de uma perspectiva de saúde e de carreira.
Tem também a licença parental estendida aos homens, com toda uma infraestrutura de suporte para dar conta, né, dessa parentalidade. A Gerdau também tem um programa bem estruturado e tem um programa para homens e mulheres chamado Liga das Famílias, e é um programa que não é focado apenas no momento da chegada desse bebezinho, mas ao longo de toda a primeira infância. Então, o que está por trás disso? A crença de que a empresa pode ter um papel de muito impacto no desenvolvimento da primeira infância. Porque hoje a gente sabe que, inclusive, cuidar bem da primeira infância é bom para a economia de um país. Essa força de trabalho que a Gerdau quer contratar daqui a 20 anos está tendo mais ou menos chances de ser uma pessoa de alto potencial cognitivo, emocional, de acordo com a primeira infância que tem acesso, né? Então, olha que estratégico, além de que impacto social é ampliado, né? Benefício válido para casais homoafetivos, heteroafetivos, e durante o período de um ano, do primeiro ano dessa criança, não existe coparticipação nos custos de plano de saúde. A Gerdau tem coparticipação, mas nesse período tem todo um investimento financeiro adicional para garantir que todas as crianças, independente do recurso daquela pessoa colaboradora, vai ter acesso ao melhor atendimento médico. Olha que bacana, né, gente? Então, aqui a gente vê perspectivas que passam pela saúde da criança, pela saúde dessa mãe e pela saúde emocional de todo mundo. E também toda a questão, né, de conciliação com a carreira. Quero trazer para vocês também, a gente separou, né, esses outros benefícios mais recentes, porque eles são, inclusive, vistos com um quê de polêmica, né? E eu quero suscitar essa polêmica e convidar quem tiver visões a respeito, quem trabalhar em empresas que têm esses benefícios, a contar aqui para a gente, tá? Eu vou pedir, Cami, para que você poste para a gente aqui no chat essas matérias que a gente usou como fonte, para que as pessoas, ao ter curiosidade, possam ler um pouquinho mais também sobre essa grande discussão sobre os benefícios de fertilidade. Não são benefícios de parentalidade, de maternidade, são benefícios para garantir que as mulheres consigam engravidar, que estamos falando aqui de intervir, né, numa pauta que até então a gente julgava de esfera privada. Algumas empresas começam a oferecer recursos financeiros para essas práticas que vocês estão vendo aqui, que são práticas que por si só são polêmicas, porque são criticadas por algumas pessoas por vieses de visão de mundo, práticas religiosas, enfim, né? E algumas empresas começam a fazer isso se popularizou bastante, gente, no Vale do Silício. As Big Techs, elas costumam ser precursoras em benefícios incríveis, né? O que lá nos Estados Unidos tem o termo até de perks. Perks é uma ideia de um benefício, tipo, para fazer um cafunézinho lá na pessoa mesmo, né? Tipo, aquele benefício incrível, que eu nem esperava que a empresa cuidasse de mim desse jeito, para retenção mesmo dos melhores talentos. E houve uma grande discussão do quanto, para acelerar na carreira, as mulheres não estavam conseguindo engravidar nos anos que eram mais férteis. E aí as empresas entram aqui também, né? Convido vocês a lerem essas matérias, porque tem muitas discussões por trás. Uma das fontes aqui, né? Vem de um blog de Harvard, que justamente traz essa polêmica de é normal esperar que as empresas façam isso? Quais são as mensagens que estão por trás? Será que a mensagem que está por trás é assim, olha, infelizmente, a, a escalada corporativa, os anos mais produtivos coincidem com os nossos anos mais férteis. Coincidem, né? Porque a hora que você está deslanchando na carreira é a hora que você está formando família. Principalmente as pessoas que puderam planejar, né, sua dinâmica familiar. E aí, a crítica será que a mensagem que a empresa está dizendo é assim, segura, não engravida agora não tem porquê. Engravida lá mais para frente, porque agora, porque ó, não tem porquê você engravidar agora, porque ó, eu tô dando todo o recurso para você engravidar com 45.
não prejudique a sua carreira. Ninguém fala isso, tá? Mas a polêmica que está por trás é até onde é a esfera privada, até onde é esperado que a empresa apoie, e que tem de mensagem por trás? É super legal ou é mais um incentivo para a gente adiar a maternidade se a gente quiser tê-la quando quisermos, né? Então, são discussões bem atuais que estão rolando hoje, tá? E tem gente, né? Algumas dessas matérias que a gente colocou aqui para vocês contam de casos de pessoas que estão tomando a decisão de onde trabalhar porque é o que tem o melhor pacote de apoio, tanto a parentalidade quanto a fertilidade agora. Então, sim, para algumas pessoas foi um super acerto, eu quero estar nesse lugar, porque hoje a gente sabe que, inclusive, os desafios de fertilidade não são só ligados à idade, né? A gente tem pessoas bem jovens com desafios de fertilidade. Então, uma vez que isso está se democratizando, esse desafio, talvez a gente só não falasse sobre isso tanto antes, né? Talvez isso venha a ser um benefício, né? Bom, a gente está chegando ao nosso finzinho. Quero contar para vocês como vocês podem contar conosco também, tá, gente? Que a Impulso Beta pode apoiar nessa jornada que vocês, nas organizações de vocês, estão travando para tornar o ambiente mais inclusivo. Então, acho que aqui tem um quê da gente conhecer a experiência de trabalho das mulheres com o recorte da maternidade, das mulheres que são mães e das que não são mães, tá? Porque as mulheres que não são mães também são impactadas pelo estereótipo da maternidade. Porque sempre tem, inclusive, mulheres que dizem: ah, mas o relógio biológico vai bater em algum momento. E você vai descobrir que não é possível ser completa sem ser mãe. Você vai descobrir isso depois, tá? Então, assim, esse desafio aqui da maternidade não é só para quem é mãe. Então, a gente pode. A gente tem uma pesquisa muito bacana de experiência de trabalho em que a gente tem esse recorte. Palestras de rodas de conversas, só com mulheres, para ser um espaço de acolhimento, com homens e mulheres, para ser um espaço de conscientização de deveres compartilhados, apenas com homens, conectado à pauta de masculinidade. E aí a gente tem que mudar as estruturas, né, gente? E a gente trabalha com melhoria de processos de gestão de pessoas, então, em pessoas de recursos humanos que estejam pensando em criar os seus programas de apoio à maternidade ou aprimorar os que já têm, contem conosco. A gente precisa de uma liderança inclusiva para todas as pessoas e, conectando com a nossa pauta, lideranças inclusivas com a parentalidade, seja ela parentalidade biológica ou adotiva, a parentalidade de casais homoafetivos, heteroafetivos, a gestação de mulheres cis, a gestação de homens trans. Então, a gente precisa discutir isso com as lideranças, porque não só é a cultura institucional corporativa que faz o ambiente reter as pessoas e oferecer uma boa experiência. É a microcultura da gestão de uma área de trabalho, né? Para quem quer trazer essas discussões de uma forma lúdica, a gente também tem um jogo muito bacana que trabalha a jornada de evolução de carreira de uma personagem, e essa personagem lida também com o desafio da maternidade. Para quem quiser baixar com mais informações esse portfólio, a gente está postando aqui no chat esse link, por gentileza. A Cami coloca aqui para ficar mais. Ah, a gente já colocou. Obrigada, Grazi. E para quem quiser baixar aqui pelo QR Code também, fica o convite para vocês conhecerem mais essas possíveis frentes de trabalho, inspirar vocês nas ações também que vocês têm conduzindo. A gente está chegando ao fim, quero pedir para a gente tirar uma fotinho junto, e para quem quiser tirar alguma dúvida e tal, a gente tem ainda alguns segundinhos. Cami, você puxa isso aqui com a gente? Vamos preservar Claro. registrar esse momento aqui. Você pode parar de compartilhar aí para a gente poder Claro, ter o grid todo? Perfeito. com certeza. Legal, gente. Vamos lá. Todo mundo sorrindo. Prontinho. Obrigada, gente. Bom, obrigada, gente. A gente está dando nosso tempinho aqui, mas eu estou à disposição para quem quiser tirar uma dúvida, complementar um pouco com a sua vivência, a pauta, enquanto eu deixo aqui um link para quem quiser se conectar com o nosso time
conversar mais a respeito dos seus desafios, a nossa equipe de consultoria de diversidade está super à disposição para trabalhar com vocês aí os desafios que vocês têm pela frente, para discutir como fazer, né, coisas complexas serem endereçadas de maneira assertiva. Então, deixo esse nosso contato aqui para vocês, quem quiser marcar um papo conosco. Pessoal, a gente deu nosso tempo aqui. Eu quero muito agradecer vocês pela participação. Eu acho que esse foi um dos meetups mais interessantes que eu participei, com muita participação aqui no chat, muitos depoimentos, muito legal, assim, contar com vocês nessa manhã de quinta-feira. Obrigada mesmo, obrigada pela participação de vocês, pelos depoimentos, pelos relatos. É um momento em que a gente aprende muito, gente. É muito legal esse contato com vocês. O nosso próximo meetup acontece agora em junho, daqui um mês, dia 25 de junho. Eu espero vocês daqui a um mês. O nosso tema vai ser o mês do orgulho. Junho é um mês que a gente está trabalhando muito, né? Essa pauta, a gente trabalha o ano inteiro, mas junho é um mês especial para a gente. Então, eu espero vocês, quem puder participar, vai ser ótimo, tá bem? E em breve vocês vão receber também a gravação do nosso meetup por e-mail e essa apresentação também com todos os links, quem quiser se aprofundar mais no tema. Boa quinta, pessoal. Um beijo para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada gente. para vocês também. Obrigada, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, um bom Tchau. dia para todos.